Olá, meus queridos irmãos da TV Mundo Maior. Mais uma vez estamos felizes de estar aqui com vocês, iniciando mais um Evangelho Libertador do Cristo, mais um estudo do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 10, começamos no programa anterior, onde Jesus, ali em Cafarnaum, naquelas regiões do Mar da Galileia, ele fez a sua escolha, como já vimos, e ele começou a ensinar essas pessoas, a orientar como elas deveriam se comportar, suas atitudes, como deveria ser a sua missão, o seu apostolado. Porque depois de estudar com o mestre, iriam começar aquilo que nós conhecemos como era apostólica, depois do Pentecostes, que representa o cristianismo primitivo. Então Jesus estava preparando esse grupo para este momento tão importante das vidas deles, que seriam, depois de receber as suas instruções, irem por aquelas regiões afora, sabendo os conceitos, os cuidados, as admoestações de Jesus, para que eles pudessem exercer um apostolado com exatidão, com prudência, com sabedoria, como nós dizemos aqui no Nordeste, com o pé no chão, para não cometer desatino, para não cometer bobagens. E ele esclarece aqui, a partir do versículo 6 do Evangelho de Mateus: dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro a gente viu a semana passada que ele tinha dito: não tomeis os caminhos dos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos. Duas recomendações importantíssimas. Primeiro, porque eles estavam preparados para servir aos judeus desgarrados, aos judeus que não estavam se seguindo ou se orientando muito bem. Dirigi-vos ao povo como um todo aqui na Galileia, nessa terra onde há fome, onde há o analfabetismo, onde há a doença. Então estou preparando vocês para esse local. Não vão além dessa região, porque não vá, como ele diz aqui, na cidade dos samaritanos, porque ele já tem o conhecimento dele, ele já tem o conhecimento da Torá, eles já também esperam o Messias. E Jesus, sabendo de tudo isso, ele não permitiu que eles fossem a Samaria por isso. Além da questão política, que a gente sabe desde o tempo da divisão entre os dois reinos, do norte e do sul, desde a invasão assíria, que começou essa divisão entre os judeus e os samaritanos. Mas ali ele estava dizendo que eles concentrassem o seu apostolado entre os galileus e os judeus. Era o que ele recomendava, que eles estariam mais ou menos preparados, porque ele já tinha dado autoridade sobre os espíritos inferiores, como nós vimos, e aqui agora ele mostra que o trabalho era destinado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são essas ovelhas perdidas? Jesus estuda e fala muito de parábolas de pastores, né? Sobretudo em Lucas, que é onde está concentrada, onde estão concentradas as melhores parábolas, e eles teriam que ser pastores dessas ovelhas, porque um rebanho sem pastor fica perdida. E eles fossem então atender as igrejas perdidas da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, não fosse atrás dos não-judeus, nem dos não-galileus, nem dos samaritanos. Deixasse esse grupo, deixasse esse trabalho para ele, porque Jesus deu uma colaboração muito grande nisso, depois do seu encontro, como a gente sabe, com a samaritana, depois dele ter feito todo aquele trabalho de, vamos dizer assim, apostolado especial, mas ele tinha essa condição, ele estava preparado para isso. Seus discípulos não. Então essa primeira recomendação. Depois, então, dirigindo-vos a eles, proclamai que o reino dos céus está próximo.
Ora, eles esperavam, né? Era essa oposição constante às coisas que eles traziam, que Jesus trazia. Era importante que, diante de tudo isso, proclamassem que o reino dos céus estava próximo. Por quê? Porque ele já estava por ali. Essa chegada de um Messias, era preciso que houvesse um preparo. Porque o povo esperava, mas muitos não aceitaram, muitos não entenderam que Jesus cumpriu esse papel de ser um Messias, um libertador, um redentor, um mestre, um taumaturgo e tudo mais que a gente possa colocar aqui, ainda é pouco diante do que ele fez. Né? Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aqui eu quero me concentrar um pouco sobre essa colocação. Aqui a gente entra um pouquinho no capítulo também 26, aqui é 10, mas Allan Kardec, na codificação da doutrina, ele faz também uma recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10, quando ele diz que Jesus e os seus apóstolos, embora pobres, nunca cobraram nada por suas curas. Isso porque Kardec diz que de todas as mediunidades, a mais importante é a de cura. E veja que Jesus está colocando aqui a primeira coisa que ele diz: curai os doentes. E muitas doenças daquela época eram obsessões. Eram espíritos que causavam doenças, que chamavam demônios. As doenças eram chamadas de demônios. Então, curando, a gente viu, vocês viram em programa anterior, quando Jesus curou o surdo-mudo, que era uma obsessão. Era um endemoniado. Então, afastou o espírito e ele ficou. A surdez e a mudez dele era de causa obsessiva. Então, por isso que ele diz assim: curai os doentes, ressuscitai os mortos, que ele fez muito isso com Talita, a filha do chefe da sinagoga. Ele fez isso com o filho da viúva de Naim. Ele fez isso com Lázaro. Ele curou muitos, ressuscitou muitos. Purificai os leprosos. Eu acho interessante essa expressão. Ele não diz curai os leprosos. Por que ele não diz curai os leprosos? Ele diz purificai os leprosos. Por uma coisa muito simples. A lepra era uma doença de pele. A lepra, as pessoas leprosas não tomavam banho, ficavam verdadeiramente impuras, sujas, imundas, exalando um cheiro, digamos assim, um cheiro intolerável. Então a cura ali era uma purificação realmente material e espiritual. Purificai os leprosos. Aí aquele diz assim: expulsai os demônios. Eles não iam entender se naquela época eles não tinham o conhecimento da questão das obsessões espirituais como nós temos hoje. Depois da codificação de Allan Kardec, a gente não expulsa mais espírito. A gente dialoga, a gente conduz com orientação, com paciência, com amor, com respeito, divide com eles a sua dor. Então a gente não... Jesus falava isso porque ele tinha autoridade e ele deu aos discípulos essa autoridade. Basta que vocês vejam isso quando ele vai para o outro lado, como nós já vimos no capítulo 8, território de Gadara, aquela região. Antes que ele chegasse lá, quando ele desce do barco, aquela legião de espírito que estava obsediando daqueles dois chamados endemoniados de Gadara, aquela legião de espíritos, de longe viram a luz de Jesus. Viram a iluminação que Jesus carregava com ele. E de longe eles começaram a gritar: Filho de Elohim, que tens contra nós? Jesus não tinha nada contra ele, mas só a sua luz
já os apavorava, já era para eles um ser de muita autoridade, de muita força para fazer com eles, na verdade, eram expulsos mesmo, não tinha isso. E o desenrolar daquilo ali, a gente já viu que foi, pensava-se que os espíritos mesmo eram tão inferiores que pediram para entrar nos porcos. Tem pessoas que ainda argumentam, mas judeu não cria porco. Como é que aconteceu esse episódio? Jesus não estava na Galileia, ele estava do outro lado, do lado oriental do Rio Jordão, do território de Gadara, que já pertencia àquela época a Decápolis, uma dominação grega, e os gregos não tinham nenhuma referência a essa questão do que é puro ou do que é impuro, como o judeu chama cachê, ou lo cachê, que é com relação à comida. Então eles não tinham esse problema de curar porcos. É tanto que eles ficaram apavorados e pediram a Jesus que saísse dali, porque os porcos se apavoraram e começaram a se jogar no mar da Galileia. Então, essas orientações de Jesus são importantíssimas. Faça tudo isso. Agora tem um detalhe. Ele faz uma recomendação aqui que é importantíssima. De graça recebeste, de graça dai. Tudo isso, gente, a cura, a ressurreição dos mortos, a purificação dos leprosos, a condução de espíritos, é um dom de Deus. Por isso que o médium de cura tem que ter muito cuidado. A mediunidade de qualquer origem, diz Kardec, ela é santa. Ela é divina, ela tem que ser muito respeitada. Aqueles que se desviam nesse ponto, realmente terminam em situações de muita dificuldade. E nós devemos ter esse cuidado. Lembrarmos de Jesus 10, versículo 8. De graça recebeste, de graça dai. Porque essa faculdade de curar, essa faculdade de orientar, de dialogar, ela vem de Deus. Nós estamos vendo aqui que é que Jesus está dizendo, e vem de graça. Como é que você pode cobrar alguma coisa por uma oração? Como é que você pode cobrar de alguém alguma coisa em benefício próprio, se você está trabalhando a serviço de Jesus? Isso é uma coisa tão forte. Eu tenho aqui uma informação, numa obra de um judeu, que ele diz assim: esses conselhos de Jesus, dai gratuitamente, é encontrado em várias passagens da Mishnah. O que é Mishnah? Mishnah é a interpretação oral do que está escrito na Torá. Eles pegam a Torá, interpretam e escrevem a sua interpretação. Mishnah vem de Mishnah, que é 2, é como se fosse uma segunda Torá. A Torá escrita é de Moisés, a Torá oral é construída pelos sábios do Talmud. Então essa recomendação está dai gratuitamente em várias passagens da Mishnah, no Talmud da Babilônia, Nedarim 37:1, vê também Paulo em Coríntios 9:14, 2 Coríntios 11:17 e 1 Timóteo 5:18, onde Paulo faz referência a isso. Existia uma classe, e existe uma classe ainda hoje, no judaísmo, chamada escribas, que a gente ouve falar muito. Os escribas são... O escriba tem uma profissão, tem um dom, que eles são copistas da Torá. Aqui existe todo um processo, eu verifiquei isso e presenciei já 3 vezes, numa região chamada Neot Gadulim, lá entre Tel Aviv e Jerusalém. É uma região onde se replantam árvores, fundada pelos judeus. Eu já plantei árvore ali umas 3 vezes, eu acho que eu já tenho 3 árvores lá plantadas. Neot Gedumim. Ali existe um escriba. Ele mostra como se prepara a tinta. Aquilo é uma tinta vegetal. Tem que ter uma caneta especial. E tem um detalhe. Os escribas
eram obrigados a dar gratuitamente seus ensinamentos nas suas respectivas escolas. E por isso, eles tinham que exercer outra profissão para ganhar a vida. Olha como Jesus tinha conhecimento disso, como ele era forte nesse ponto. Eu tenho assim uma tristeza muito grande quando eu vejo irmãos. Não estou à altura absolutamente, meu Deus, de condenar ninguém. Quem sou eu? Quem não tiver erro, atire a primeira pedra. Mas é preciso que essas coisas sejam lembradas. Eu estou lembrando a você que foi participante de qualquer crença religiosa, não se utilize da sua religião para usufruir bens materiais. É um crime isso, chama simonia, negociar com as coisas sagradas. E até eu tenho essa obra aqui, que se chama O Evangelho Cristiano Primitivo, as raízes básicas. Isso aqui é um cristianismo do tempo de Jesus. Então é quase um evangelho básico. Como eu sou professor de cristianismo primitivo, eu tive cuidado de trazer para aqui algumas coisas interessantes. Essa obra, eu já disse a vocês, para minha honra, foi prefaciada pelo nosso irmão querido Dom Aldo Dicílio Pagotto, já está na pátria espiritual. Foi ele que prefaciou esse livro. E eu escrevi um capítulo aqui exatamente sobre o dízimo. Porque às vezes a Bíblia realmente é uma obra que ela pode ser interpretada sob vários ângulos. Mas as pessoas não podem confundir uma coisa com a outra. A Bíblia foi muito adulterada, lamentavelmente. As traduções são, muitas vezes, não estou julgando, mas muitas vezes são equivocadas, são tendenciosas. A ideia, às vezes, é querer condenar a religião do outro, que isso é uma pobreza imensa. Viva a sua religião com amor, pratique o bem, ame o próximo como a si mesmo, porque esse é o caminho. Porque qual é a religião? A melhor religião, não é a minha, não é a sua, não é a de ninguém. A melhor religião do planeta Terra chama-se amor. Se você ama indistintamente, tudo fica mais fácil. Recentemente, agora no domingo de carnaval, eu mais uma vez participei, coordenei um encontro interreligioso com pessoas de várias religiões. Foi para mim uma bênção divina. Nós tínhamos ali pessoas de todas as religiões, mas nós tivemos naquele encontro um amor acima de tudo. Nós falamos mais de amor do que de religião. E é isso que a gente tem que procurar. E os escribas eram obrigados a ensinar gratuitamente nas suas respectivas escolas. E para poder fazer isso, eles tinham que ter uma profissão para ganhar a vida, porque você sabe o que é o papel do escriba? É copiar a Torá. Imagina se ele tira uma letra ou aumenta uma letra. Pode mudar. Se ele inverter uma letra, ele pode estar mudando completamente o significado daquela mensagem. E olha que o hebraico não tem vogal, só tem consoante. Se você tira uma letrinha daquela de lugar, ou falta, por isso que Jesus disse, não passará um só iude da Torá, em Mateus 5,18, sem que tudo seja cumprido. A perfeição ali é uma coisa sagrada. Uma Torá é um sacrário. Porque a mensagem de Deus é em código divino. Você não pode nunca se arvorar no direito de usufruir bens com isso. Por isso que os escribas não ganhavam para isso, para não serem comprados, porque o ser humano tem um preço, lamentavelmente. Então eles eram obrigados a ter uma outra profissão para poder então eles trabalharem na Torá. E o dízimo é uma coisa que muita gente tem me perguntado. A palavra dízimo vem do hebraico, significa essa é 10. E ma'aser significa Esser ma'aser, 10ª parte. Jesus se refere ao dízimo fazendo a observação, como está nos evangelhos, de Mateus e de Lucas, Mateus 23 e Lucas 11, 42,
Ai de vós, escribas, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus e a fé. O dízimo era agrícola, não era em dinheiro. As pessoas eram obrigadas, se fosse de uma cidade para outra, a vender o seu dízimo aqui, comprar outro lá, mas dá em parte, chamava-se lá no capítulo 18, versículo 20 do Números, livro de Números, tem uma recomendação sobre não terás herança alguma, diz Yahvé a Arão, sacerdote, irmão de Moisés, e nenhuma parte haverá para ti no meio deles. Eu sou tua parte, tua herança no meio dos israelitas. Eis que os filhos de Levi dou por herança a eles todos os dízimos arrecadados em Israel em compensação pelos serviços, isto é, os serviços que fazem na tenda da reunião. Naquela época não tinha templo, não tinha igreja, não tinha nada disso. Os israelitas não se aproximaram jamais da tenda da reunião. Então, é estatuto perpétuo para as vossas gerações. Os levitas não possuirão herança alguma no meio dos israelitas, visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé, que eu dou por herança a eles. Então, da 10ª parte que eles não receberam terra, a 10ª parte era dedicada a eles, em gênero alimentício. Colocavam no pátio do templo, eles tiravam a sua parte, as viúvas e os órfãos tiravam a sua parte e estava resolvido o problema. Não entrava dinheiro nessa questão. Assim, em virtude dos levitas não terem herança, na terra, como nas outras 11 tribos, eles teriam o direito de receber. Nós, os cristãos, não somos atingidos por essa prática, meus irmãos. Jesus não deixou dízimo. Aqui a gente viu, ele começa a mostrar em Mateus que ele reclamava até da forma como os fariseus recebiam os escribas, que pagavam os dízimos de hortelã, mas deixava de lado o amor de Deus, a justiça e a fé, que são os elementos mais importantes. Dai de graça o que de graça recebeste, não recebam nada em troca. Tenha o seu trabalho como os escribas, trabalhem para ganhar sua vida noutra profissão e vá servir a Deus depois do seu expediente. Isso é muito importante para que a gente tenha lisura. A gente só pode ter autoridade quando a gente dá o exemplo. Não estou falando aqui de religião A, B ou C. Não se beneficie materialmente da sua religião, da sua doutrina, da sua fé. Não faça isso motivo de ganho para você, porque terá uma cobrança, um preço muito alto. Isso vem desde as recomendações talmúdicas. Paulo fala na sua carta aos Coríntios, que vale muito para nós cristãos, capítulo 9, versículo 14. Eu vou ver só se eu encerro com isso. Na primeira carta aos Coríntios 9, 14. Está aqui. Da mesma forma, o Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam no Evangelho. Não vivam do Evangelho. Que vocês recebam o espiritual e não o material. Temos ainda 2 Coríntios 11, 7. 2 aos Coríntios 11, 7. Terá sido falta anunciava gratuitamente o Evangelho de Deus, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Será que foi falta? Paulo aqui fala, terá sido minha falta anunciar gratuitamente o Evangelho de Deus, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Despojei outras igrejas delas, recebendo salário a fim de me servir. E quando entre vós sofri necessidade, a ninguém fui pesado, pois os irmãos vindo da Macedônia supriram a minha penura, em tudo evitei ser-vos pesado e continuarei a evitá-lo.
nunca viveu de religião nenhuma. Lembremos da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Jesus abençoe a todos vocês. Muita paz e até o próximo programa, se Ele assim nos permitir.